Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus, que nos acompanham pela Web Gospel também, pela Justem TV, pelo nosso site. Que Deus possa abençoá-los a todos em nome do Senhor Jesus, amém. Palavra de Deus, Êxodo capítulo 1, versículo 15 a seguir, diz assim: E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá, e disse: Quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: Por que fizestes isto? Que guardastes os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casa. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nasceram lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou-se com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses, não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E armando o menino, postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou, e abrindo-a viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei eu a chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: Porque das águas o tenho tirado. Amém? Graças a Deus. Senhor Deus maravilhoso, ó Deus criador dos céus e criador da terra, Tu és o Deus em cuja face, em cuja presença nós estamos. Vem agora, Senhor, com Teu poder, com Tua unção, com Teu Espírito, e traz, Senhor, a Tua misericórdia, a Tua presença, o Teu Espírito. Faz fluir agora as nossas vidas e os nossos corações, a Tua palavra, a Tua unção e o Teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus. Cura, Senhor, os enfermos,
Liberta, ó Deus, os oprimidos, sustenta os fracos, os cansados, os abatidos, e todos aqueles que têm sede de Ti, sejam neste instante saciados pela presença e pela unção do Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. O Senhor é bom. Os irmãos podem sentar. Nós fizemos a nossa reunião lá no Novo Venzio, e terminando lá, já viemos para cá, na outra igreja, viemos para cá para dar início ao segundo culto, ao terceiro, porque já tivemos também de manhã a escola bíblica. Mas, irmãos, hoje é o último culto que nós estamos realizando aqui nessa igreja do ano de 2012. 2012 foi um ano que nós tivemos bastante luta, bastante dificuldade, mas tivemos muita vitória. Tivemos vitória, porque a vitória quem dá é Deus. A luta, ela sempre existiu e sempre vai existir. Não pensa vocês que 2013 também não está nos esperando com muitas batalhas. O apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. O importante disso tudo é quando nós podemos não somente combater o combate, mas vencer as batalhas, porque somente através do Senhor Jesus é que nós podemos vencer, porque Ele nos chamou para sermos vencedor. Ele nos chamou para que nós pudéssemos entrar em qualquer tipo de batalha, em qualquer tipo de guerra, e não viéssemos jamais a nos acovardar, porque as grandes batalhas, as grandes guerras, só são confiadas a grandes combatentes, a grandes guerreiros. E se a batalha foi travada, é porque o Senhor nos levantou como guerreiros, como um exército forte e poderoso, que podemos lutar. Como disse o apóstolo Paulo, a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, mas nós lutamos contra principados e potestades. Nós lutamos contra todas as forças do inferno, e o Senhor nos faz mais do que vencedores por causa do sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas uma coisa preocupa o inimigo. Aqui nós vemos que Faraó ficou preocupado. Faraó ficou muito preocupado. Por quê? Porque o povo de Deus, o Israel, os hebreus, eles habitavam na terra do Egito. E Faraó ficou preocupado, sabe por quê? Porque ele via que a cada dia crescia e se fortalecia mais os hebreus, os judeus. E eles temiam, porque esses homens na nossa terra, eles vão formar um grande e poderoso exército, e ele vai acabar nos dominando. Então é muito interessante, porque ainda hoje para nós, o Egito não é, existe o Egito lá no Oriente Médio, um país, mas eu não estou falando daquele Egito, eu estou falando que hoje o mundo que nós vivemos representa o Egito, o mundo de escravidão, o mundo de horror, o mundo de dores, de pranto, porque o Senhor disse que há 430, o tempo total dos israelitas no Egito foi de 430 anos, e o Senhor disse: há mais de 400 anos eu tenho ouvido o clamor e o gemido do meu povo. Existe aqui no Egito, no mundo que nós estamos, muito clamor, muito gemido. Quantas pessoas, quantas mães e quantos pais não estão gemendo nesse instante pelos seus filhos? Quantos lares estão sofrendo, estão aprisionados? Pessoas que se tornaram escravas, prisioneiras, pessoas que estão oprimidas, pessoas que estão amarguradas, pessoas que se tornaram prisioneiras
prisioneiras do inferno, prisioneira das trevas, prisioneira do álcool, das drogas, prisioneiras da marginalidade, da criminalidade. E aqueles que não são, as famílias hoje também estão reféns, porque estão trancadas, estão atrás de grades, estão atrás de cercas elétricas. As pessoas estão com mais segurança, que fazem câmaras e tudo mais, e nós vemos, é comum a gente ver no noticiário que os ladrões entram com todo esse tipo de segurança, com câmaras, e nem sequer têm o cuidado de disfarçar e colocar um capuz para que não sejam reconhecidos, porque a ousadia é tamanha, e a audácia é tão grande, e mesmo quando chama a presença dos policiais, antigamente o ladrão fugia, mas hoje eles encaram, e eles entram em conflito com a polícia e troca de tiro. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma total insegurança, nós estamos vivendo um caos, nós estamos vivendo pessoas que estão sofrendo gemidos, dores. Nós temos recebido e-mails de todas as partes do Brasil, e eu vejo em cada e-mail um grito de desespero, de sofrimento, de humilhação, pessoas pedindo encarecidamente o nosso clamor, a nossa oração, porque são famílias sendo destruídas, lares sendo destruídos, pessoas que estão já no seu limite, pessoas que não suportam mais continuar. Assim estava o povo no Egito, assim estava o povo sofrendo, mas embora houvesse essa opressão, embora houvesse essa humilhação, o próprio povo de Israel não se dava conta que a cada dia eles cresciam mais, a cada dia aumentava mais o número, e o próprio inimigo, o próprio faraó já temia a eles. E o que eu quero dizer para vocês é que o mundo está num caos, o mundo está num sofrimento, mas tenha toda a certeza que o diabo, ele está arrepiado quando ele vê o povo de Deus que tem se levantado na terra. Ele se arrepia quando ele vê homens e mulheres que se prostram, e pessoas que começam a gerar outras pessoas, filhos e filhas na fé. O diabo não se importa se faz 20 ou 30 ou 40 anos que você frequenta a igreja. O diabo não se preocupa se você vai em todas as reuniões. O diabo não se preocupa se você oferta, se você dizima, se você canta, se você chora, se você ouve a palavra e lê a Bíblia. O diabo não se incomoda com isso. Mas quando a sua vida, o seu testemunho começa a gerar vidas, por onde você passa, você vai gerando filhos e filhas. O diabo, ele quer que você seja estéril, ele quer que você não gere filhos. O faraó desse século, ele quer que você fique guardado a sua fé a 7 chaves, mas quando você começa a ser testemunha, porque é isso que Jesus disse: vós sereis as minhas testemunhas até os confins da terra, e o nosso testemunho fará com que as pessoas possam crer, e os nossos testemunhos farão com que as pessoas estremeçam e conheçam o poder de Deus. Então começa a ser gerado filhos, e começa a ser gerada filhas. Eles temiam, sabe por quê? Eles temiam os homens, as mulheres não. Por que eles temiam as mulheres não? Não, por quê? Porque eles sabiam que suscitavam guerreiros dos homens, e as mulheres não iam para a guerra. Então ninguém temia a mulher, não tinha medo de mulher, mas quando se falava nasceu um varão, então havia temor, então havia medo. Sabe por quê? Porque o varão, ele é guerreiro, ele tinha medo de um guerreiro. Eu quero dizer para você que o príncipe desse século, ele teme de guerreiros. Guerreiros, ontem nós tivemos aqui guerreiros em oração, começou 8 horas da manhã e terminou às 16 horas da tarde. E se o faraó do século passado, ele não se preocupava com as mulheres, porque as mulheres não iam para o campo de batalha, o faraó do presente século, o faraó deste século, ele está preocupado, ele está arrepiado. Por quê? Porque o Senhor disse: eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, sobre os meus filhos, as minhas filhas, os meus servos e as minhas servas. Então o Senhor tem levantado guerreiros e guerreiras, homens e mulheres que se curvam, que se prostram, que se
revestem do poder, da autoridade e da unção do Espírito Santo. E quando nós saímos anunciando a palavra, seja homem ou seja mulher, não importa o sexo, se é masculino ou se é feminino, mas é o mesmo Espírito que opera tudo e em todos. Você está cheio do Espírito, porque a presença do Senhor te capacitou, o Senhor te honrou e o Senhor te encheu, para que você seja guerreiro e seja uma guerreira do Senhor. Por onde você for, o diabo teme, ele teme. Hoje são guerreiros, são guerreiras. Quantas mulheres passaram por aqui ontem e puseram o seu joelho no chão e se dobraram e se curvaram diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores? Quantas lágrimas, quantos clamores. E eu quero dizer para você que a sua lágrima foi ouvida, o seu clamor foi atendido, o Espírito do Senhor ouviu a sua voz, ouviu o seu lamento. E se ouviu o clamor do povo há 430 anos, ouviu o seu clamor e ouviu a sua súplica. E agora estava temendo, porque, cuidado, porque esses guerreiros, eles são perigosos. Eu tenho certeza, irmãos, que hoje a maior preocupação do inferno são contra os guerreiros do Senhor. São aqueles que se levantam, aqueles que se colocam na brecha, são aqueles que estão sempre armados não com uma faca, não com uma arma de fogo, mas é aqueles que trazem não somente a Bíblia debaixo do seu braço, mas escondeu a palavra no seu coração, e a palavra de Deus se tornou uma faca de 2 gumes na sua boca. E quando este homem e esta mulher abre a boca, ele lança palavras proféticas, ele lança palavra de unção, palavra de poder, palavra de virtude, palavra que toca, que transforma e que restaura a vida daquele que crê. Por onde você passa, você é autoridade de Deus, e o diabo teme aquele que se reveste do poder de Deus. Eu tenho uma grande ideia, disse Faraó. Chamou as parteiras e disse assim: vocês vão ajudar as hebreias a ter os seus filhos, e assim que nascer a criança, se você vê que é mulher, deixa viver, mas se você vê que é homem, mate-o. Vamos começar a exterminar este exército. Essa é a estratégia do inimigo. Essa é a estratégia do inimigo. O inimigo está preocupado com o guerreiro. O inimigo teme ao guerreiro. O inimigo teme aquele que busca e ora, aquele que o Senhor levanta com autoridade, com ousadia. Só que tem uma coisa, o diabo bem sabe que lutar contra guerreiro é impossível. Lutar contra guerreiro é impossível. Por quê? Porque o Senhor estava suscitando guerreiros e continua suscitando até o dia de hoje, levantando guerreiros para o seu reino. Se é guerreiro e é levantado por Deus, ninguém pode impedir o agir de Deus. E aquelas mulheres, quando foram para ajudar as hebreias a ter os seus filhos, a realizar o parto, o que aconteceu? O Espírito do Senhor moveu o coração daquelas mulheres. E quando aquelas mulheres disseram: nós fomos enviadas para matar os meninos, os guerreiros, mas nós vamos deixá-los viver. Nós não vamos matar. Por quê? Porque o Senhor converteu o coração daquelas mulheres que foram ordenadas para levantarem contra os guerreiros do Senhor. E eu quero dizer para você que todos aqueles que se levantarem contra os guerreiros do Senhor, com toda certeza, o Senhor também moverá e converterá o coração deles. A história conta que Martinho Lutero, ele foi cercado por um exército e um comandante, e aquele exército e aquele comandante foi enviado para matá-lo. Mas quando aquele exército cercou a ele, o Senhor converteu o coração daqueles homens, e aquele comandante, aquele exército disse: nós fomos designados para tirar a sua vida, mas o nosso coração mudou de opinião, e a partir de hoje nós vamos ser o seu exército, a sua guarda, nós vamos te defender, nós vamos ser a sua segurança, porque Deus mudou o coração daqueles homens. E assim será com você. Toda arma que se levantar contra ti, forjada contra ti, não prosperará, diz o Senhor. Tudo que o inimigo se levantar contra você,
Assim aconteceu com Balaque e Balaão. Eu quero que este povo seja amaldiçoado, mas ele dizia: como amaldiçoar aquele cujo Deus abençoou? E se o Senhor abençoou você, praga alguma te alcançará, nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua casa, diz a palavra do Senhor. Porque é o Senhor quem te guarda, é o Senhor quem te defende, é o Senhor quem te honra. O Senhor coloca os anjos acampados ao redor daqueles que o temem e os livra, diz a palavra do Senhor. Com toda certeza o Senhor já tem um exército designado para combater a favor do exército que o Senhor tem levantado sobre a face da terra, para marchar, para proclamar e para anunciar o reino de Deus. Converteu o coração das mulheres, e de repente o rei chama aquelas mulheres e convoca uma reunião com elas e disse: eu não mandei vocês matar os meninos, e por que vocês deixaram ele viver? E elas mentiram. Elas disseram: sabe o que aconteceu? As mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são vivas, e quando nós vamos ajudá-las no parto, elas já tiveram os seus filhos, já estão com os filhos nos seus ombros, no seu colo, nos seus braços, e não tem como tirar delas. Então eu não sei como que vai fazer. Então eu não sei como vai fazer, mas o inimigo tem a segunda estratégia dele. E ele disse: então, nós vamos matar a todos aqueles que são recém-nascidos. Nós vamos lutar contra os recém-nascidos. Por que contra os recém-nascidos? Porque eles ainda são pequenos, eles são fracos, eles ainda não têm forças. Um alerta aqui para os novos convertidos, um alerta para aqueles que estão nascendo, que estão conhecendo o Senhor Jesus Cristo, porque o apóstolo Pedro diz: nós, quando crianças, necessitamos de um leite racional, fraquinho, um leitinho. Mas quando nós crescemos, nos tornamos adultos, nós precisamos de um alimento sólido. E o inimigo sabe que se lutar contra aqueles que estão ainda recém-nascidos é mais fácil. É mais fácil tirar a vida de uma criancinha do que está no braço de uma mãe, do que depois que eles crescem e se tornam um guerreiro. Então é fácil lutar contra aqueles que estão novos convertidos, aqueles que estão chegando agora, que estão conhecendo o Senhor. Aqueles que estão conhecendo o Senhor, eles passam a ser presas fáceis. Por isso que nós, que conhecemos o Senhor há mais tempo, devemos ajudá-los, devemos estar sempre amparando, defendendo, cuidando, e devemos estar sempre edificando a fé desses pequenos que estão chegando ao Evangelho, porque eles ainda não conhecem a palavra, porque eles ainda não conhecem o Senhor como nós podemos dizer que conhecemos, mas nós podemos ajudá-los a conhecer, a se alimentar da palavra, a se fortalecer no Espírito, e podemos ajudá-los guardando, cuidando e defendendo até que eles sejam fortalecidos na sua fé. Deve ser a nossa preocupação, deve ser o nosso amor reforçado por eles, as nossas orações reforçadas por aqueles que estão chegando no Evangelho. Por quê? Por causa que eles ainda estão nascendo de novo, eles estão ainda crianças na fé, pequenos na fé. Então deve ser redobrada o cuidado e o zelo com aquelas pessoas. Só que teve uma coisa: a matança começou, e é isso que nós temos que entender aqui nesta noite. Começou o exército a invadir as casas e arrancavam crianças da mão, dos braços das mães, e eles se dirigiam ao rio Nilo e jogavam aquelas crianças. E aquele rio, ele é infestado de crocodilos. Então jogava aquelas crianças que não tinham chance nenhuma, e mesmo que jogassem, não tinha chance de alguém tentar pular para ajudar as crianças, porque se o pai pulasse na água, se a mãe pulasse na água, também era atacado pelos crocodilos. É muito crocodilo que tem naquele lugar, são crocodilos enormes, gigantescos. Então
Quantas mães e quantos pais viram os seus filhos sendo devorados pelos crocodilos? Quantos pais que pularam para socorrer, para trazer a vida dos seus filhos e acabaram sendo mortos também pelos crocodilos? Quantas pessoas que perderam a sua vida naquele rio? E eu acho tão interessante, porque esta mulher, ela teve um filho, e ela conseguiu esconder o seu filho por 3 meses. 3 meses. 3 meses ela conseguiu esconder. Agora eu quero dizer para você, é fácil esconder um bebê recém-nascido de 3 meses, de 2 meses. Por quê? Porque essa criança, se ele tem fome, ele chora. Se ele quer que troque, ele chora. Se ele está com alguma dor, ele chora. E essa mãe dedicou 3 meses, dias e noites, cuidando dessa criança. Ela dedicou de tal maneira essa criança, para que essa criança não chorasse. Os soldados passavam na porta da casa dela e não compreendiam que ali havia uma criança. Por quê? Porque era um silêncio muito grande. Silêncio que se dava porque antes que o filho precisasse de alguma coisa, a mãe já estava acudindo, a mãe já estava amparando, a mãe já estava com atenção redobrada, para que essa criança não chore, para que essa criança não faça barulho. Então ela alimentava, ela trocava, ela cuidava, ela dava banho, ela deixava de dormir, ela deixava de viver a vida dela, para dedicar única e exclusivamente àquela criança. Se nós quisermos que os novos convertidos, que os que estão nascendo agora, que eles sejam também guardados, protegidos, nós temos que também ter mais dedicação, maior a nossa oração, maior o nosso zelo, maior a nossa busca ao Senhor por eles. Mas chegou uma hora que não dava mais para esconder a criança, chegava uma hora que não dava mais para esconder, porque o tempo estava passando. E aquela mulher então, ela não sabia o que fazer, e quantas vezes nós não sabemos o que fazer? Quantas pessoas já chegou no seu limite e dizem, eu não sei o que fazer? Essa semana eu conversei com uma pessoa, ela disse, olha, eu estou sem direção, eu estou completamente desnorteado, eu não sei mais que direção tomar, eu não sei mais qual o rumo da minha vida que eu devo tomar, eu estou desesperado. Falou isso com uma angústia tão grande, eu não sei mais. Talvez aquela mulher sentiu a mesma coisa, eu não sei mais o que fazer. Só que tem uma coisa, a única coisa que os olhos dela estavam postos era naquele rio. Por quê? Porque ela sabia que todas as crianças que foram arrancadas foram lançadas naquele rio. E aquele rio então passou a ser o grande vilão, passou a ser o grande inimigo. Aquele rio passou a ser o destino, passou a ser a fatalidade, passou a ser o maior problema que se tinha. E ela disse, eu só tento impedir que o meu filho seja lançado neste rio. Por quê? Porque todas as crianças foram lançadas, estão sendo lançadas. Eu não sei mais o que fazer. Mas só que aquela mulher teve um entendimento. Ela recebeu do Senhor um entendimento. E o entendimento que ela recebeu foi esse: você, quando tem um inimigo, você, quando tiver um adversário, vá em direção do seu adversário, enfrente o seu inimigo, enfrente aquele que tem sido o seu vilão, aquele que tem tirado o seu sono, aquele que tem tirado a sua paz, aquele que tem te incomodado, aquele que tem te afligido. Vai na direção dele e desafia o seu inimigo, e desafia aquele que se levantou contra você. E quando o inimigo mostra para você que a saída sua, que o seu fim vai ser aquele destino, então você enfrenta aquilo que pode se chamar de destino, e dizer assim: não, destino é alguém querer escrever a minha história. Eu creio que destino nós podemos mudar. Você pode mudar o seu destino, porque nós não estamos predestinados a nada, a não ser
a receber o Filho de Deus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Existe uma saída, existe uma solução. O salário do pecado é a morte. Então eu vou em direção à morte, porque o seu último inimigo será a morte. E nós temos que vencer a morte. De que maneira que nós vencemos a morte? Enfrentando a morte. E como que eu posso enfrentar a morte? Com o príncipe da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Aí aconteceu com essa mulher, ela disse: olha, se tudo está voltado para este rio, então é para o rio que o meu filho vai, mas não do jeito que o rei quer, não do jeito que o exército quer, não do jeito que o inimigo quer, mas do meu jeito e da minha maneira. E o que ela fez? Ela pega um cesto, mas o cesto ele entra água, e ela começa então a betumar, ela começa a passar material que vai impermeabilizar para que a água não possa entrar. A água não vai tocar, a água não vai invadir, a água não vai molhar. E ali então ela coloca panos, ela forra, ela faz o melhor conforto possível, e ela coloca aquela criança deitada, e ela solta no rio. Eu sei que este rio é o rio da morte, mas eu creio que o meu Deus vai mudar este rio em rio da vida. Em vez de morte, o Senhor me dará vida. O Senhor mudará a minha tristeza em alegria. O Senhor mudará, o que diz Isaías 61? Eu tirarei o luto por alegria, eu tirarei a tristeza por alegria, eu tirarei a dor e tirarei o sofrimento e colocarei a misericórdia, a salvação. O Senhor muda e muda todas as coisas. Então, quando soltou aquele dentro do rio, eu sei que esse rio tem muitos crocodilos, mas o meu Deus é poderoso para fechar a boca dos crocodilos. A gente tem que entender uma coisa, irmãos, que quando Daniel orou, o Senhor fechou a boca do leão. Quando aquela mulher orou, o Senhor fechou a boca daqueles crocodilos. E eu tenho certeza que o inimigo anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, diz a palavra. Mas se nós orarmos também, o Senhor fechará a boca do inimigo para que ele não trague. O inimigo vai... Eu ouvi um testemunho uma vez, que o filho de uma senhora, que o filho dela, num assalto, ele era segurança e foi fazer um assalto na empresa, e balearam ele, e chegou lá, ele estava entre a vida e a morte, e os médicos disseram para ela assim: sinto muito, mas vai ser difícil salvar o seu filho. Por quê? Porque nós perdemos as esperanças, não tem mais o que fazer com o seu filho. E ela disse para o médico, o senhor permite eu fazer uma oração aqui? E o médico disse: pode fazer, a senhora tem o direito. E ela clamou a Deus e disse: Senhor, o médico disse que não tem solução, só que tem uma coisa. Ela fez essa oração, ela disse assim: filho de crente tem dono, e o dono é Jesus. Meu Deus, o inimigo baleou, mas o Senhor tem poder para devolver a ele a vida. E eu sei que o Senhor trará de volta a vida do meu filho. E ela clamou ao Senhor, e o médico disse: vai descansar, vai para sua casa. E ela disse: eu cheguei em casa, mas não demorou muito, chegou a notícia. E a notícia não que o meu filho tinha morrido, mas agora o médico mandou dizer e assegurar: a senhora confia mais no seu Deus, porque eu não sei o que aconteceu, mas o seu filho voltou a viver e está fora de perigo. Alguma coisa mudou, alguma coisa grande aconteceu, um grande milagre aconteceu nesse hospital. E eu sei que foi aquela oração de uma mulher tão simples, tão humilde, mas que conseguiu tocar o coração de Deus e chegou nos céus, e Deus ouviu e respondeu a sua súplica. É isso que acontece quando alguém ora, é isso que acontece quando alguém busca, é isso que acontece quando alguém confia no Senhor. E essa mulher disse:
crocodilo nenhum toca no meu filho, porque ele está sendo consagrado ao Senhor. E ela disse para a menina: agora você só acompanha, e você vê aonde que este cesto vai parar. Aquela mulher não soltou o filho ao mundo, não. Aquela mulher tinha 2 grandes desafios na sua vida. O primeiro desafio era aquele rio, cheio de crocodilos. E o segundo maior desafio, pior do de todos ainda, é que descendo o rio, lá embaixo estava o palácio de Faraó. Ela colocou no rio, colocou entre os crocodilos para que fosse na direção do palácio de Faraó. A menina foi seguindo a irmã do garoto. Ela foi seguindo, e ela viu quando parou aquele cesto. E as criadas do palácio foram lá e descobriram o cesto, e ali estava uma criança. E agora o que nós faremos com isso? O que faremos com essa criança? E aquela mulher, a irmã de Faraó, ela pega aquela criança, ela toma aquela criança, ela disse: eu quero adotar essa criança para mim. Sabe, irmãos, aquilo que mais teme, o que eu quero dizer aqui hoje é o seguinte: aquele que é o teu inimigo, o Senhor vai permitir que ele seja criado dentro do palácio, vai ser criado dentro dos corredores do palácio. O rei que mandou matar as crianças, agora ele vai ter que se assentar na mesa e comer com aquela criança, que um dia ele mandou que matasse, mas hoje está ali dentro. Eu tenho que dizer para você uma coisa: aquilo que você teme, vá na direção. Mas eu não tenho chance nenhuma. Você não tem, mas aquele que está contigo é poderoso, e ele fará nova todas as coisas. É ele quem faz, o agir, o mover pertence a ele. Quem age é o Senhor, quem faz é o Senhor, quem cuida é o Senhor, quem dá vida é ele que é o autor da vida. Quando todos apontarem e dizendo assim, o diagnóstico é de morte, mas se o Senhor entrar, ele transforma tudo em vida. E o que acontece aqui? Nós já vamos orar e vamos encerrar. A coisa mais fantástica, mas esse menino precisa de alguém que amamente, de uma babá. Ele tem que ser amamentado. Enquanto eles estão com um problema, como é que nós vamos resolver esse problema? Aquela menina sai do meio do mato, como estivesse passeando pelo lugar. Estou só de passagem. Mas ficou prestando atenção na conversa, parou, ficou olhando. Nós temos um problema, como é que nós vamos resolver esse problema? Que problema vocês têm? A gente achou essa criança aqui, eu queria adotar essa criança, queria que uma babá amamentasse, cuidasse, mas onde que eu vou arrumar uma mulher que amamenta? Bom, deve ter bastante, porque os filhos dela foram jogados no rio, deve ter um monte de mulher lá que amamenta, mas eu não conheço nenhuma. Você, menina, você é uma hebreia, você não sabe de alguma mãe lá que perdeu o seu filho e que tenha leite para amamentar? Eu acho que eu conheço uma assim. Era a mãe dela. Eu acho que eu sei uma assim. A senhora quer que eu vou buscar ela? Faz favor, vai lá, chama ela então, traz para mim. Eu vou lá. E ela falou: mãe, estão chamando a senhora lá. E ela foi lá. Pois não? Eu achei esse menino aqui, e eu precisava de uma mulher que tenha leite. Mas a senhora tem? A senhora não podia fazer um favor para mim? De amamentar e cuidar dessa criança? Eu vou fazer salário para a senhora.
eu vou pagar para a senhora criar ela para mim. Eu pago muito bem, mas a senhora cuide bem dele. Deixa comigo, eu vou cuidar com o meu coração, vou cuidar com todo o meu amor. Pois era a mesma mãe da criança. Você está entendendo quando você tem às vezes um problema que parece ser tão difícil de resolver, um problema que parece ser insolúvel, um problema que você não vê saída, um problema que você não vê, mas quando Deus age, o agir de Deus, Deus vai fazendo com que, olha, a criança saiu, deu a volta e voltou para a própria casa dele, saiu da casa e para casa retornou, e quando desmamou a criança, ela levou e entregou no palácio, para que fosse adotada, e aquela nova mãe disse assim, olha, sabe, eu escolhi um nome para esse menino, ele vai chamar Moisés, que significa tirado das águas, aquele que foi tirado das águas, aquele que é tirado das águas vive. Muitos morreram nas águas do Nilo, mas esse foi tirado das águas do Nilo, para que pudesse viver. Aquela mulher estava de olho nele, o palácio ficou de olho nele, porque prepara esse menino, zela dele, eduque ele para que ele seja o novo faraó. Mas atrás de tudo tinha um outro que estava de olho nele, e era o Senhor Deus, o Deus de Israel. Ele disse, olha, sinto muito, mas esse não vai ser faraó não, mas esse vai ser o meu Moisés, esse vai ser o libertador do meu povo, esse é aquele que eu escolhi, que eu ungi, que eu levantei, e porei nele o meu espírito, e ele será um homem que esteve face a face com Deus, que falava com Deus, que o monte estava em chamas, fumegando, e ele subia e entrava no meio daquelas labaredas de fogo, e entrava na presença do Senhor, da glória do Senhor, e quando parava, cessava aquela glória, as pessoas diziam, com certeza ele morreu, porque quem sobreviveria, quem poderia resistir, estar num fogo daquele? Mas daqui a pouco eles viam Moisés descendo o monte, o rosto dele brilhava como um sol, porque a glória do Senhor repousava sobre ele, e ele se dirigia ao povo dizendo, eu tenho palavras para te dizer, não palavras da minha sabedoria, não palavras do meu intelecto, mas eu tenho uma mensagem diretamente daquele que vos criou, daquele que vos formou, o grande e poderoso Israel. Ele disse, ele é o Senhor teu Deus, e vós sois o seu povo. Eu venho aqui para dizer para vocês que o Senhor dará para vocês uma terra que mana leite, uma terra que mana mel, e o Senhor disse para vocês não temerem, porque Ele é o Senhor e Ele está contigo, Ele é o nosso Deus. Irmãos, é isso que o Senhor quer fazer na sua vida. Parece ser impossível. Quantas pessoas chegaram aqui hoje e falaram assim, eu estou com um problema, e eu acho que o meu problema não tem solução, eu acho que o meu problema não tem conserto, eu acho que o meu problema não tem saída, e eu estou aqui para dizer para você, que a saída do seu problema é o Senhor Deus, Ele é a saída. O Senhor Jesus disse, eu sou a porta, e a porta é a saída. Aquele que está preso vai ser liberto, aquele que está preso vai ser solto das amarras e das correntes do inferno. Por quê? Porque o Senhor diz, não temas, porque eu sou o Senhor, e eu sou contigo por onde quer que tu fores. Amém? Vamos colocar de pé. Aleluia, glória a Deus. Quantos Moisés nós temos aqui? Todos aqueles que foram tirados das águas são Moisés. Eu sou tão feliz, irmão, quando eu tiro pessoas da água, né? Da água do batistério, aqui ó. Quando eu deito, mas quando levanta,
Mas o Moisés, tirado das águas da morte, águas da condenação, águas do desespero, da tristeza, da angústia. Por quê? Porque agora você é nascido de Deus, e a Bíblia diz: aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Amém? Hoje é o último culto que nós estamos realizando no ano de 2012. E que hoje nós possamos, na nossa oração, dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Grandes coisas Ele fez por nós, por isso nós estamos alegres. Amém? E o 2013? Eu acabei de pregar na outra igreja, quando o Senhor Jesus chamou seus discípulos, deu a eles poder e virtude. Não tenha medo. Como será 2013? Será que eu vou conquistar? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Como vai ser? Como que não vai ser? O Senhor te chama, te dá poder e te dá unção. Que venha as tempestades, mas Jesus está no seu barco para acalmar a tempestade e fazer o mar se aquietar. Que venham as tribulações, porque o Senhor, como disse o rei Davi: eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Que 2013 o Senhor possa estar com você, cada dia, cada momento, cada minuto e cada segundo. E que você não viva nenhum segundo sequer sem a presença dEle na sua vida. Por quê? Porque com a presença de Deus, nós somos mais do que vencedores. Amém? Você só precisa de uma coisa: da presença dEle. E quando o Senhor Deus falou para Moisés: eu não vou com esse povo, Moisés falou: então nós não saímos mais daqui, porque para onde nós iríamos sem a sua presença? O Senhor disse: Moisés, eu mando um anjo vai lá e coloca por terra os seus inimigos, vocês herdam a terra. E Moisés disse assim: Senhor, tem algo que é muito mais precioso do que terra, do que o leite e o mel, do que os frutos que a terra mana. O que é mais precioso do que aquilo que a gente come, que a gente bebe, é a sua presença. Nós só vamos se a sua presença for conosco. E o Senhor disse: eu irei. Para onde nós iremos se a presença do Senhor não estiver conosco? Para onde nós iremos? Mas o Senhor estará contigo. Não temas, porque eu sou o teu Deus. Feche os seus olhos agora e agradeça. Agradeça ao Senhor por todos esses dias que você viveu. E se chegamos aqui foi porque o Senhor nos ajudou. É porque a sua presença esteve conosco. Passamos por muitas tribulações, Senhor. Passamos por tempestades, mas o Senhor estava no nosso barco para nos dar o refrigério, para nos dar a paz e para nos dar a misericórdia. Oh, meu Deus, estende as tuas mãos agora e abençoa, Senhor. Abençoa, ó Deus, todos aqueles que estão aqui presentes, aqueles que estão nos ouvindo agora, Senhor, a transmissão desse culto, nos seus lares, na sua empresa, no seu trabalho. Sê com cada um e prospera a vida deles, Pai. Estende agora as tuas mãos e derrama, Senhor, a tua unção. Derrama, Senhor Deus, o teu poder. Meu Deus, muitas pessoas aqui têm problemas, dificuldades insolúveis. Tem muitos aqui que não sabem como agir, como fazer. Mas a palavra diz: vá na direção do seu problema, e ele terá que cair por terra, porque maior é o seu Deus. O Deus daquela mulher era maior do que o rio Nilo. O Deus daquela mulher era maior do que os crocodilos. O Deus daquela mulher era maior do que o próprio Faraó. O Deus que nós cremos é maior do que a tua doença, do que a tua enfermidade.
O Deus que nós cremos é maior do que a tua aflição, é maior do que o teu medo, é maior do que a tua ansiedade, a tua depressão. O Deus que nós cremos e nós servimos, Ele é Senhor sobre tudo e sobre todas as coisas. E a palavra diz: não temas, porque eu sou o Senhor. Não te atemorizes, porque a minha presença é contigo por onde quer que tu fores. Oh meu Deus, estenda as tuas mãos sobre o teu povo agora, e compadece de cada um, Senhor. Meu Deus, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, e chegava diante da arca, do propiciatório, e ali ele espargia o sangue, 7 vezes ele espargia o sangue, e ele invocava o nome do Senhor, e ele clamava ao Senhor. Meu Deus, a tua palavra diz que a presença do Senhor se manifestava naquele lugar. Oh Deus poderoso, eu sei que a tua presença está se manifestando nesse lugar também nesta noite. E quando ele saía, ele atravessava o véu e saía em direção do povo, o povo aguardava, e ele levantava a sua mão em direção do povo, invocava o nome do Senhor, e ele dizia: não temas, porque o Senhor recebeu a nossa oferta, o Senhor expiou os nossos pecados, o Senhor apagou as nossas transgressões, o Senhor nos livrou de todo o mal. Ele ainda é o nosso Deus, e Ele está conosco, e nós somos o seu povo. Então o povo adorava, o povo glorificava, o povo celebrava o Senhor com júbilo, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é a nossa força, é a nossa esperança, Ele é a nossa alegria. Meu Deus, estende as tuas mãos agora e toca, limpa, cura os enfermos, liberta os oprimidos, os cansados, os fracos, os abatidos e os necessitados. Senhor, envia a tua unção agora, e que o teu poder, a tua bênção e o teu milagre esteja na vida de cada um que se faz presente, cada lar, cada coração, em nome do Senhor Jesus. Oh Deus, obrigado por todos esses dias deste ano de 2012, por cada dia que nós estivemos aqui, Senhor, por cada dia que a sua presença se manifestou, por cada dia que o Senhor enviou a sua palavra e nos alimentou e nos sustentou. Nos dê, Senhor, a tua unção, nos dê, Senhor, a tua graça, nos dê, Senhor, a tua misericórdia, nos dê, Senhor, a unção do teu poderoso e precioso Espírito Santo. E que esse ano que vai iniciar, oh meu Deus, que a unção e a virtude do teu Espírito esteja com o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, antes da bênção apostólica, um dia, é uma historinha bem curtinha, 2 minutinhos só. Uma pessoa chegou e disse assim: eu acho que eu não vou ler mais a Bíblia. Você não vai ler a Bíblia mais por quê? Ele disse: porque eu não entendo. Eu leio, até entendo, mas depois eu nem lembro o que eu li mais. Eu não guardo, não consigo guardar. Eu li a Bíblia, mas eu não consigo lembrar o que eu li, eu não lembro mais. Então, lê para quê? Só perder tempo. Aí o pastor disse para aquela pessoa, falou assim: olha, deixa eu contar uma coisa para você. Ele disse assim: olha, e ele mesmo disse, né? Eu venho na igreja, também eu escuto a pregação. No dia seguinte, passa uma semana, eu não lembro nem o que o pastor pregou mais. Então por que eu vou ficar indo na igreja, lendo Bíblia na igreja, se eu acho que eu tenho algum problema, eu não consigo guardar. Eu não consigo guardar.
Eu acho que todos nós temos esse problema, né? Lá no nosso site tem as mensagens anteriores, lá, se você quiser entrar lá, tem todas lá. Pode ir lá, clicar lá e você assistir. Você vai lembrar de mensagem que você nem lembra mais, mas está lá, que você ouviu. Aí ele disse assim: olha, eu vou dizer uma coisa para você. Faz 30 anos que eu sou casado. E nesses 30 anos, a minha esposa prepara um almoço, um jantar. E se você perguntar para mim o que ela fez nesses 30 anos, eu não sei nem dizer para você os pratos que ela fez. Se você perguntar assim, o que a sua esposa fez lá no dia 1º de dezembro, eu sei lá. Eu não lembro mais o que eu comi. Eu não lembro. Ela disse, só que tem uma coisa. Com esse alimento que ela preparou todos esses anos, eu estou com saúde, eu trabalhei, eu comprei minha casa, eu comprei meu carro, tudo que eu tenho eu consegui através daquele alimento que ela me preparou. Me deu força, me deu saúde. Embora eu não consiga lembrar todos os pratos que ela tenha feito para mim, mas eu sei que todos eles me deram sustento e saúde para que eu tivesse aqui agora. Tenha certeza que você pode nem lembrar, mas cada palavra que você ouviu, cada pregação que você ouviu e cada vez que você leu a Bíblia, aquilo foi um alimento que te deu sustento, que te deu saúde espiritual, que te deu forças para você chegar até aqui e dizer, até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Porque você comeu, porque quantas vezes você chegou triste e saiu alegre, chegou desanimado e saiu animado, chegou decepcionado e saiu encorajado. Por quê? Porque a palavra te levantou, a palavra te sustentou, a palavra te deu refrigério, a palavra te deu renovação. E você pensou que estava acabado, mas o Senhor te colocou de pé novamente, porque a palavra dele faz isso. A palavra traz refrigério para as nossas almas. Ela te alimentou, ela te sustentou e te deu saúde espiritual e forças para você servir o Senhor. Amém? Continue alimentando até o dia que Ele descer nas nuvens, voltar a buscar a sua igreja e levar você com Ele. Amém? Graças a Deus. Irmãos, vamos encerrar. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém? Um feliz ano novo para todos, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. Adore a Ele. Oh Deus.